E aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Iribarne e essa é a crítica de Dunkirk. What has happened is a colossal military disaster. We shall go on to the end. We shall never surrender. Aspectos do filme que eu gostaria de salientar, avisando que essa crítica não contém spoiler. Até porque a história principal do filme, a ideia é recontar a evacuação do litoral de Dunkirk, onde mais de 400 homens dos aliados estavam encurralados pelas forças alemãs. Então você tinha ali, sobretudo, franceses e os britânicos, e aguardando a evacuação. Só que não tinha como isso ocorrer no período que era desejado pelos homens que ali estavam. Então toda a narrativa é uma narrativa histórica, então o spoiler fica um pouco difícil. Dunkirk é o novo filme do Christopher Nolan, o diretor aclamado pela trilogia Batman e filmes como Inception. É um grande épico de guerra, mas um épico de guerra sem sangue. O roteiro é muito bem escrito. O roteiro ele te introduz nessa história se utilizando de recursos narrativos temporais que o Nolan faz de costume, ou seja, Nolan não tem o hábito de fazer histórias lineares. Desde Insônia, com o roteiro de seu irmão, ele trabalha a ideia de tempo da seguinte forma no filme, e ele diz isso só uma vez ao espectador. Tem a narrativa dos soldados que estão ali no litoral esperando para serem retirados. Ali ele diz Hole, que é a ponte que faz com que os soldados possam sair. Nesse contexto ali, você tem um período de uma semana. Corta para a parte onde tem os cidadãos que vão ser convocados, os civis que vão ser convocados a ajudar, eles ali têm um dia. E também tem os personagens de 3 pilotos da Força Aérea, que aí é 1 hora. Então você tem a narrativa de 1 hora no ar, litoral 1 dia, ou melhor, os cidadãos que estão ali 1 dia, e no litoral 1 semana. Então o filme vai fazendo essa transição entre esses períodos de tempo. Isso é bastante positivo para a narrativa. Com relação a personagens, continua talvez a mesma crítica que se faz a Nolan. Nolan não desenvolve os personagens, mas aqui eu acredito que seja proposital e acertado. O foco da narrativa é o próprio evento, é a própria sensação de impotência que se tem naquele contexto. A aflição, a angústia, o desejo de sobreviver, a crueza da guerra. Aliás, guerra crua esta que Nolan opta por não utilizar nenhuma gota de sangue, aparece no filme. Ele é um filme limpo nesse aspecto. Bom, voltando à questão da narrativa, ela parte dessa premissa de 3 tempos, mostrando para você a batalha. O filme tem duração de menos de 2 horas, isso é bom. Para alguns pode até parecer um pouco arrastado. O filme tem poucas falas. O filme ele foi captado em 70mm para a tecnologia IMAX. Nolan tinha isso em mente e usou muito bem. A edição de som, mixagem de som são espetaculares. Você sente o impacto da bala no metal, no corpo, o soldado correndo na areia, o vento batendo. Então não tem muito diálogo no filme. É mais a imersão. Não, você é burro, cara, que loucura. Imersão. Naquele contexto que está ali de sufocamento, de angústia, de desespero, de expectativa. A primeira sequência do filme é muito boa, ela te coloca na situação, ela te joga ali como que de paraquedas. Isso é muito positivo porque o Nolan não dá muitas informações ao espectador, que somos nós no caso. Então você vai descobrindo ao longo da história o que está acontecendo. Eu recomendo fortemente que você veja pelo menos o Nerdologia que saiu, falando, o Nerdologia patrocinado pelo estúdio, que fala sobre a batalha de Dunkirk, ou melhor, a retirada de Dunkirk. Então ajuda você a entender um pouco um contexto antes, para você poder ter uma experiência narrativa mais rica. Então tudo isso faz com que o filme seja tecnicamente perfeito, e a minha crítica fica só com relação à pouca relação emotiva e afetiva que eu tive com os personagens. Isso é muito comum, inclusive aos críticos, né? Os críticos de Nolan falam muito isso, que ele não desenvolve muito bem os personagens, mas aqui, como eu disse anteriormente, é proposital. Então, resumindo,
O filme tem uma excelente precisão técnica, excelente som, excelente mixagem de som, panorâmicas maravilhosas, um cenário estupendo, interpretações que atendem ao que o diretor pediu, uma direção competente, extremamente precisa, mas que eventualmente pode ser sentido por você, como foi por mim, que falta um pouco de alma ao filme. Falta você talvez se importar mais com alguém. Então, por isso, nota para o filme 9. Assista Dunkirk em IMAX, com o melhor som possível, com a maior tela possível, porque foi assim que o diretor pensou o filme. For me, Dunkirk is the ultimate sort of life or death race against time. Every hour the enemy pushes closer. That's what the reality of the situation was, and so we've really tried to throw the audience into that with a degree of intensity, with a respect for history, but with a sense of entertainment, with a sense of the blockbuster. We want to give people a really intense ride as they go through it, really put people there and allow them to feel what that experience would have been like. Muito obrigado por você ter assistido essa crítica até aqui. Não se esqueça de se inscrever no Filodoxia, deixe o seu like ou o seu dislike se você não gostou do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!